Ora, bem-vindos a este resumo das aulas teóricas da segunda semana. Um breve aviso, não se pretende aqui voltar a dar todo o conteúdo teórico abordado durante as aulas teórico-práticas, mas sim destacar os conceitos os mais importantes. E o que nós vimos esta semana são, essencialmente, conceitos que derivam das noções topológicas. Bom, as noções topológicas, ou seja, já foram introduzidos a muitas destas definições em Análise Matemática 1 e não posso deixar de vos aconselhar voltar a dar uma vista de olhos, pelo menos nos exemplos que foram tratados durante as vossas aulas teóricas e talvez também alguns exemplos das aulas práticas. Mas, essencialmente, para que é que servem estas noções topológicas? Elas servem para definir a noção de limite, ou seja, definir formalmente a noção de limite. E quais são, aliás, as duas noções mais fundamentais para perceber o que é um limite e, sobretudo, perceber que um limite não é um valor, mas é um processo. É um processo limite, um processo que, por natureza, em análise 1, em R ou em análise 2, em Rn, com n igual a 2, 3, essencialmente, é um processo limite que é infinito. Logo, a primeira noção fundamental que nós precisamos para entender o que é um limite, em termos de noções topológicas, é a noção de ponto de acumulação de um conjunto. Eu não sei se escreve assim, de um conjunto. O conjunto é incluído em Rn. E, ou seja, este é o conceito e a ferramenta de base para chegar a esse conceito, que também já foi vista em análise 1, é a noção de vizinhança. E noção de vizinhança, o que é uma vizinhança, por exemplo, de um ponto, é um conjunto de pontos à volta desse ponto. Ou seja, é uma noção que vamos formalizar, mas que tem um significado muito concreto. São os pontos, a vizinhança de um ponto, são pontos que estão na vizinhança do conjunto. A vizinhança de um conjunto são pontos que estão na vizinhança do conjunto. Bem, logo antes de voltarmos a ver as definições, vamos tentar representar, eu vou tentar vos representar geometricamente, intuitivamente, o que é um ponto de acumulação, e para isso vamos olhar um exemplo muito simples, que é, vamos considerar este ponto P, e vamos considerar aqui um conjunto de pontos, aqui vamos chamá-lo E, vamos supor que E está incluído aqui no meu desenho em R2, e se eu olhar aqui este ponto P, será que este ponto representa um ponto onde o E acumula-se? Ou seja, será que P é um ponto de acumulação? E eu acho que é óbvio para toda a gente que P não é um ponto de acumulação. Porque não há pontos de E que estejam próximos, e a palavra próximos é importante, que é uma palavra que nós podemos associar intuitivamente à noção de vizinhança, que são pontos à volta do certo ponto. Logo, P não é um ponto de acumulação. Aqui eu posso até supor que o P não pertence ao conjunto.
não há pontos do conjunto. Se eu fizer o conjunto dos pontos E em vermelho, não há pontos do conjunto à volta. E isso até se eu supor o ponto P pertencendo ao conjunto. Porque, de uma certa forma, o ponto P está isolado do conjunto E. Ou seja, eu consigo ver, observar ou adivinhar um lugar geométrico, vamos fazer assim, constituídos de pontos que não interceptam o conjunto E. Logo, o que é que vai ser, ao final de contas, um ponto de acumulação? O que é que corresponde geometricamente à nossa noção de ponto de acumulação? E aqui estou a pegar mais do que eu queria. Se eu aqui olhar o meu conjunto, mais uma vez, isto tudo, se eu considerar um ponto que está dentro do conjunto, no interior do conjunto, obviamente, este ponto que está aqui dentro vai ter pontos do conjunto à sua volta, tão próximo quanto eu quiser. Porque o conjunto E, ele preenche tudo o que está à volta do ponto, do ponto que eu representei aqui. Vou chamar também P. Podemos também considerar um caso limite, um caso fronteira, onde o ponto está literalmente na fronteira que separa o conjunto do resto do plano R2. Então, este ponto aqui também constitui intuitivamente, pelo menos, um ponto de acumulação. Outra forma de imaginar uma acumulação de pontos de um conjunto no ponto, de um conjunto E num ponto P, é, por exemplo, dizer, olha, vamos imaginar pontos, acabou de fazer de outra cor, vermelhos, são estes pontos aqui, do espaço, do plano R2, e eu vou imaginar aqui que há muitos pontinhos à volta do ponto P. Há pontos vermelhos tão próximos quanto eu quiser do ponto P e distintos de P. Isso vai me dar o quê? Um ponto de acumulação. E o objeto que eu estou, matemático, que eu estou a desenhar, fazendo pontinhos que vão se aproximando, aqui seria uma sucessão de pontos do plano. Ou seja, pontos que eu vou representar com duas coordenadas, xn, yn. Temos aqui uma sucessão Sn. Podemos pôr uma setinha para nos lembrar que estamos aqui em R2. E esta sucessão, isto vai ser o S1, isto vai ser o S2, etc. Aqui vamos ter o S1000, que vai se aproximar. E se eu desenhar aqui S1 com uma setinha, o que é que eu estou a dizer? Bom, estou a dizer que tenho aqui um referencial com x e y, primeira coordenada e segunda coordenada, e este vetor, na verdade, ele representa a posição do vetor do ponto, entre aspas, Sn. Sn, ponto geométrico, e este Sn é a posição. Logo, nesta primeira introdução, o que nós vimos é que, afinal de contas, nós precisamos de controlar se temos um ponto P e um conjunto qualquer, nós precisamos de controlar, de certa maneira, quão próximo eu posso encontrar do ponto P pontos do conjunto. E aí, a nossa ferramenta principal vai ser a noção de vizinhança. E a noção de vizinhança, em análise 1, é simplesmente a noção de intervalo aberto. Ou seja, se eu tiver um x pertencente a R, o que é uma vizinhança de x em análise 1 é simplesmente um intervalo aberto, alfa, beta, com alfa estritamente inferior a beta, tal que esse intervalo contém o ponto x.
Nas definições de análise 1, muitas vezes essas vizinhanças, uma vizinhança do ponto x vai ser escrita da forma x menos alfa, x mais alfa. Isto representa uma vizinhança de comprimento alfa, de comprimento 2 alfa, peço desculpa, porque isto é assim, temos aqui x mais alfa, temos aqui x menos alfa, e a nossa vizinhança vai representar-se desta maneira. E tem, como eu estava a dizer, não tem comprimento alfa, tem raio alfa. Tem comprimento, ou se quiserem, diâmetro alfa. E porquê que eu estou a usar estas palavras? Porque em análise 2, ou seja, nesta disciplina, o que é que vão ser as nossas vizinhanças? Vão ser bolas abertas. Bolas abertas. Que nós vamos denotar da seguinte maneira: B, R, num ponto P. E o que é que constitui uma bola aberta de centro P e de raio E? É simplesmente o conjunto dos pontos M, pertencendo a um certo Rn, tal que a distância euclidiana de P a M é estritamente inferior a R. Vamos assumir que o R tem que ser, neste caso, estritamente positivo. Porquê que o R tem que ser estritamente positivo? Aliás, já um caso que podemos analisar, que é a que corresponde este conceito de bola aberta para n igual a 1, e nós sabemos que a distância, ou seja, que agora o nosso ponto P vai ser um P que pertence a R, e o nosso ponto M vai ser um elemento M que pertence a R. O que é que esta condição significa? Significa que a distância, ou seja, o que é a distância de PM vai ser simplesmente a diferença P menos M inferior a um certo R. Eu aqui já baralhei um bocadinho as coisas todas, mas não faz mal. Ou seja, isto é a bola aberta de raio R e do centro P, vão se representar aqui na reta real. O meu centro vai ser P e o meu raio vai ser R. Logo, isto corresponde a M, que vai estar entre P mais R, estritamente, e superior a P menos R. P mais R, P mais R e P menos R. E, obviamente, o conjunto que eu estou a considerar é o conjunto dos pontos que está neste intervalo. Ou seja, o ponto M está aqui. Logo, esta definição de análise 2, de bola aberta, em dimensão 1, ela corresponde exatamente à definição que vocês estudaram em análise 1. O que é interessante ver é a que corresponde ela quando n é igual a 2. Logo, o que é que vai ser a distância quando n é igual a 2? Eu aqui vou mudar um bocadinho as notações. Já não me lembro quais são as notações que eu usei durante a aula teórica, mas vamos chamar o ponto P, vamos considerar que ele tem coordenadas x0 e y0, e o ponto genérico M, vamos alocar as coordenadas x e y, e o que é a distância de P a M é simplesmente a norma do vetor PM, ou MP, pouco importa, norma euclidiana, e isto nós sabemos que vai ser a raiz quadrada, porque este vetor depois tem coordenadas x menos x0, y menos y0, a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. E nós queremos que esta distância seja inferior a R. E, obviamente, nós reconhecemos aqui a equação de uma circunferência de centro P e de raio R, inferior a R ao quadrado, cuja representação, vamos fazer aqui, vamos por aqui o nosso ponto P, aqui vai ser x0, y0, aqui o nosso ponto P,
E vamos desenhar à volta. Imaginamos uma circunferência de raio R, está mal desenhada, mas temos um pequeno esforço de abstração. E o que é a bola aberta? BR de P vai ser esta coisa aqui, onde, se o desenho estivesse correto, esta distância é a distância R. Obviamente, nem precisamos de... Podem fazer os cálculos e escrever as condições, mas em n igual a 3, o que é que vai ser uma bola aberta? Vai ser um volume esférico, ou seja, n igual a 3. Vamos ter uma equação desta forma, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais g menos g0 ao quadrado, e fazer aqui a raiz. Isto vai ser inferior a R. E vai corresponder a, vou usar outra cor, a uma superfície esférica, onde a fronteira não está incluída, ou seja, um volume esférico onde a superfície esférica que constitui a fronteira, a superfície da bola não está incluída, mas que está centrada aqui em P, e para quem um raio vai ser R. Logo, recapitulando muito brevemente, o que é que nós vimos? Vimos a noção de, intuitivamente, a noção de ponto de acumulação, e vimos uma ferramenta, um objeto matemático, que é a noção de bola aberta centrada num ponto, que, fazendo, essencialmente, variando o R, ou seja, se eu quiser estar muito próximo do R, do P, do ponto P, aqui vamos fazer novamente o desenho em R2, se eu quiser estar muito próximo de P, basta considerar valores de R que são muito pequeninos. Já agora, esta notação, a notação que eu vou usar muitas vezes, significa, em português, muito pequeno. Às vezes até poderá significar infinitesimal. E terá, essencialmente, o mesmo significado do que o infinitesimal que vocês estudaram em análise 1, ou, se quiser, um infinitésimo. Acho que o termo correto não é infinitesimal, é um infinitésimo. Muito bem. Vamos passar agora às definições das noções topológicas. E eu não tenho muitas alternativas, senão repetir aquilo que eu fiz durante as aulas teóricas, que é fazer uma lista das palavras-chave dessa teoria. Ou seja, temos a noção de ponto interior, que nós vamos ver é idêntica àquela que vocês estudaram em análise 1. Temos a noção de interior de um conjunto. Temos a noção de conjunto E aberto, a partir da qual vamos definir a noção de fechado. Isto tudo tem uma lógica, que é também para vos ajudar a memorizar os critérios e as definições. Depois temos a noção de exterior, a noção de fronteira e, antes que eu me esqueça, a noção de ponto isolado, uma noção à qual nós passamos, quando eu falei que vimos ao início que era um ponto de acumulação, dos primeiros pontos, exemplos que eu mostrei era a noção de ponto isolado. Aliás, eu disse a palavra, o ponto é isolado do resto do conjunto. E, finalmente, ponto isolado. E, finalmente, a noção de ponto de acumulação de um conjunto E. E aqui, ponto interior de E, fronteira de E, exterior de E. Logo, é
É notável que a noção que nos interessa, ao final de contas, ela chega mesmo ao final de contas, ela chega ao final. Tá? É necessário todo um processo retórico para chegar à noção de pontos de acumulação. Logo, quais são as definições? O que é que vai ser um ponto interior a um conjunto E? E já agora, não, ainda não preciso disto ainda. Desculpem lá. Logo, o que é que vai ser um ponto interior? O que é que significa que dizer que o ponto P é interior, ou seja, o interior do conjunto é um conjunto que nós vamos chamar e notar interior de E. Aqui vou já utilizar a segunda definição por comodidade. Ou seja, o que é que significa que P pertence ao interior de E? Significa que existe uma distância estritamente positiva, R, tal que a bola aberta, centrada em P, está toda contida em E. Logo, isto corresponde no meu desenho inicial, isto é o conjunto E. O que é que significa que P é um ponto interior? Significa, pronto, existe aqui uma bolazinha aberta, centrada, de raio suficientemente pequeno, para essa bola aberta, P, estar totalmente incluída em E. Logo, já fiz um spoiler, que era dizer o que é o interior do conjunto. O interior do conjunto vai ser o conjunto dos pontos interiores, ou seja, o interior de E escreve-se matematicamente, simplesmente como o conjunto dos pontos P, tal que P pertence ao interior de E. Surpresa. O que é que vai ser um conjunto aberto? Ele vai definir-se muito simplesmente. Eu não vou explicar o que é um conjunto aberto. Eu vou simplesmente defini-lo. Um conjunto aberto é um conjunto tal que é igual ao seu interior. Ou seja, é um conjunto para os quais todos os pontos do conjunto são pontos interiores. E já agora, como esqueço-me sempre de dizer, é que, obviamente, se toda a bola aberta está contida no conjunto E, em particular, um ponto interior é um ponto do conjunto. Logo, o interior está sempre incluído no conjunto inicial. Logo, o que é um conjunto aberto? É um conjunto para o qual nós temos a inclusão inversa, que é que o próprio conjunto E também está incluído no interior. E como estão um incluído no outro, são iguais. No caso de um conjunto aberto. Pronto, isto está a ficar esquisito, mas vamos aqui à noção de conjunto fechado, e a noção de conjunto fechado, eu vou organizar isto de forma completamente aldrabada, escrevendo ao lado da definição de conjunto aberto, o que é um conjunto fechado, ou seja, vamos dizer que F é fechado se o complementar de F, ou seja, o espaço todo menos F, é aberto. Logo, estas definições, elas são mais do que definições, elas depois permitem-nos verificar se o conjunto é fechado ou não. Às vezes pode haver maneiras, e vamos ver maneiras um bocadinho mais rápidas, mas no pior dos casos, para ver se o conjunto F é fechado, faça o seu complementar, represente o seu complementar e veja se o complementar satisfaz esta condição. Uma definição um bocadinho semelhante, mas que mistura os conceitos de complementar que nós acabamos de ver e de interior, é o exterior de E. E o que é o exterior de E? É simplesmente o interior, simplesmente forma de falar, é o interior do complementar de E. Também não vou pronunciar muito mais do que isso, além de dizer que temos aqui uma propriedade que é muito fácil de verificar,
que é que, já agora, a notação de exterior, o exterior de E é x de E, ou seja, que é igual ao interior do complementar, e é uma propriedade que é muito fácil de verificar, que é que o exterior, ou seja, o interior de E, é disjunto do exterior de E. E nisto nós escrevemos dizendo que a interseção é vazia. Então, porquê que é evidente? Porque imaginamos que nós tenhamos um ponto que seja simultaneamente interior e exterior, em particular, se é interior, então, se é interior a E, então está incluído em E, como nós acabamos de ver aqui, e se é ao mesmo tempo exterior a E, então está incluído no complementar da E. E, obviamente, não podemos ter um ponto que está simultaneamente no conjunto e no seu complementar. Logo, daí esta interseção ser vazia. O que é que vai ser a fronteira de E? Vai ser simplesmente todos os pontos que não são nem interior, nem exterior. Ou seja, aqui a notação é a fronteira de E e a definição, escrita matematicamente, vai ser o complementar menos da reunião de o interior da E com o exterior da E. Logo, para as pessoas que têm dificuldades com estas notações um bocadinho matemática, o importante não é que as notações sejam complexas, o importante é que vocês, quando têm este tipo de notações, sabem ler o que é que se diz em português. Logo aqui, excepcionalmente, eu vou escrever o que é que isto diz. Diz que os pontos de fronteira de E são pontos que são pontos de R, pontos de Rn, que não pertencem nem ao interior da E, nem ao exterior da E. Isso tem uma consequência que é, podíamos chamar isto até um teorema, que é muito importante, que nos dá aquilo que os matemáticos chamam uma partição do conjunto R, uma decomposição do conjunto Rn, que é a seguinte: Rn, qualquer seja o conjunto E, ou seja, qualquer seja E um subconjunto de Rn, nós temos Rn que escreve-se como a reunião entre o interior, a fronteira do conjunto E e o exterior do conjunto E. Este resultado é mesmo muito importante. Eu vou acabar por apagá-lo, mas aqui vamos, por enquanto, fazer uma caixinha vermelha à sua volta, porque é um resultado que em muitas situações, se vocês tiverem exercícios sobre isso, precisam por algum motivo resolver, em teste ou em exame, pode-vos salvar a vida, porque este teorema, o que é que ele diz? É que se eu pego um nome, um ponto de Rn, ou seja, um ponto aqui, vamos pôr uma setinha, se a gente quiser, há só 3 possibilidades e essas possibilidades são mutualmente exclusivas. Logo, nós acabamos de ver onde é que nós vimos aqui que um ponto não pode pertencer simultaneamente ao interior e ao exterior. E nós acabamos de ver aqui que os pontos da fronteira não são nem interior nem exterior. Logo, para um ponto em Rn, representado pela posição x, o vetor x, há 3 possibilidades. Ou está no interior, ou está na fronteira, ou está no exterior. E visualmente, quando a gente representa os conjuntos em R2, é muito fácil de ver. A gente vê logo em que parte desta composição o conjunto, o ponto está. Em particular, o que é fácil de ver é onde é que estão os pontos interiores e onde é que estão os pontos exteriores. E a gente percebe que a partir do momento onde nós temos estes dois, o que fica são os pontos de fronteira.
Logo, este é um resultado, ou seja, esta partição de Rn, esta decomposição de Rn, é mesmo, talvez, quer dizer, na minha opinião, é o resultado mais importante desta aula, relativamente às definições das noções topológicas. Muito bem, era importante, agora desapareceu, porque temos que fazer espaço para o resto das noções. Pontos isolados? Sim, pontos isolados. Logo, pontos isolados é uma situação um bocadinho diferente. Um ponto isolado vai ser um ponto do conjunto. Já agora, P, ponto isolado, é um ponto que pertence ao nosso conjunto e para o qual, de facto, existe uma certa distância R positivo, tal que a bola de raio R e do centro P interseta o conjunto só do ponto P. Logo, aqui posso voltar novamente a fazer um pequeno desenho. Temos aqui o conjunto E, temos aqui o nosso ponto P. É um ponto isolado porquê? Evidentemente, porque aqui tem uma pequena vizinhança, um pequeno BR de P, que não interseta, ou que só interseta o conjunto no próprio ponto P. Obviamente, um ponto aqui nunca será isolado, porque interseta isto tudo, e obviamente um ponto aqui também nunca será isolado. Ou seja, são pontos de acumulação. E eu tinha que me esquecer de qualquer coisa, e tenho que perceber que não só eu esqueço-me, mas como eu tenho a lista à minha frente, e com a lista eu consegui me esquecer, que era a noção que eu queria introduzir antes de falar de pontos isolados. Logo aqui, vamos fazer assim, vamos fazer batota, vamos fazer como se eu não me tinha enganado, vamos fazer assim, e vamos falar da noção da fronteira, da noção do fecho, ou aderência de um subconjunto E, e isto já não se percebe nada. Logo, era suposto estar depois dos pontos estudados, não tem importância, vocês param o vídeo se quiserem a noção de ponto isolado. Aqui esqueci-me de falar da aderência. A aderência ao fecho em função dos professores de E, e aqui a aderência é simplesmente a reunião, ou seja, a aderência, escreve-se assim, AD, é simplesmente a reunião entre o interior do conjunto e a sua fronteira. Depois nós tínhamos aqui pontos isolados, e isso eu já disse o que era. E chegamos finalmente à conclusão desta penosa lista, ponto de acumulação. E vamos definir até o conjunto dos pontos de acumulação, conjunto dos de E, que em geral é chamado derivado de E, E', ou derivado de E, é simplesmente a aderência de E, excepto os pontos isolados de E. E não só me esqueci da definição da aderência, como esqueci-me de dizer que IS de E são os isolados de E, constituem o conjunto dos pontos isolados. Logo, nós chegamos a uma definição do ponto de acumulação, que é um bocadinho abstrata, mas que em prática vai ser muito fácil, vai nos ajudar a resolver os exercícios e determinar quais são os pontos que são pontos de acumulação de um conjunto. Há só um pequeno exercício agora que eu queria fazer com este conjunto de noção, limpar todos os desenhos
E nós vimos que, nesta forma de apresentar, nós vimos que a definição de um aberto, um conjunto é aberto, equivale a dizer que o interior desse conjunto é igual ao próprio conjunto. E nós definimos um conjunto F como sendo o complementar, é R, N, complementar de E, onde E é aberto. Logo, vamos ver aqui uma pequena proposição, uma pequena propriedade, que é outra caracterização. Logo, estas coisas aqui são as definições que eu escolhi. Aqui vamos fazer uma caracterização da noção de fechado. Fechado, se só se é aberto, é dizer que um conjunto F é fechado se e só se o conjunto é igual à sua aderência. Logo aqui, eu até vos aconselho a parar o vídeo e a voltar a revisitar aquelas definições que eu disse antes para tentarem demonstrar isso sozinhos. Logo, deixar aqui parar uns segundos. Logo, vou fazer agora a demonstração. Vão ver que é muito fácil. Então, F é fechado, por definição, equivale a dizer que o seu complementar Rn menos F é aberto. Isso, por definição, estas definições, significa que Rn menos F é igual ao interior de Rn menos F, ou seja, o interior do complementar de F. Só que nós temos aquele lindo teorema que nos diz que qualquer seja o conjunto, o subconjunto de Rn, Rn escreve-se como o interior desse conjunto, união a sua aderência, a sua fronteira do conjunto, união o seu exterior, e, mais uma vez, por definição, o que é o exterior é o interior do complementar de F, que tem um bom gosto de aparecer aqui. Logo, o que eu estou a dizer, ao final de contas, se eu perseguir aquelas equivalências, F fechado é equivalente a dizer que ao final de contas, é equivalente a dizer, falta-me aqui um passinho, peço desculpa, nós temos que aqui o interior é isto, mas o interior é isto, logo isto é igual a Rn menos F. Logo o que eu estou a dizer aqui é que o Rn, e desculpa se agora estão todos baralhados, mas a vida é assim. Logo aqui nós temos aquele teorema, diz que é o interior de F, união à fronteira de F, e já agora podemos dizer, por definição, isto é a aderência de F, união, o complementar de F. Isto tudo é igual a Rn. E o exercício acabou. A demonstração acabou. Espero que seja claro para toda a gente. Porque ao dizer que o complementar de F é o interior, ou seja, é o exterior de F, o que é que vai ser o complementar do complementar de F? É obviamente F, porque nós temos também esta partição de um conjunto de Rn
que é a reunião do conjunto e do seu complementar. Há duas possibilidades quando nós temos um conjunto F, ou um ponto pertence ao conjunto, ou um ponto não pertence ao conjunto. E se não pertence ao conjunto, pertence ao complementar. Então, o que eu estou a dizer é que Rn é o complementar de F, união qualquer coisa. Isso quer dizer que esse qualquer coisa é F. Só que o qualquer coisa com o teorema também é a aderência de F. Muito bem. Se não perceberam nada, era o objetivo. Se perceberam, ainda bem. Senão, o que eu sugiro é que façam o raciocínio, tentam formular as coisas à vossa maneira, e os ingredientes são essencialmente lógicos. São usar as definições, usar o teorema e usar esta propriedade matemática, que é uma consequência, mais uma vez, desta partição que eu disse aqui. Ora bem, logo ao final de contas, aquilo que posso acrescentar sobre isto é que o que é que significa que um certo ponto P é um ponto de acumulação do subconjunto E incluído em Rn. Logo, o ponto P ele não necessita ser, a priori, um ponto do conjunto. E do ponto do conjunto E. Logo, o P não é necessariamente um elemento do conjunto E. Outra coisa é que o ponto P, o que é que eu queria dizer? Ou seja, P não pertence necessariamente ao conjunto. É. E uma forma muito simples de ver o exemplo é, por exemplo, de considerar um exemplo, é de considerar simplesmente o conjunto E como sendo a bola aberta de raio R, centrado agora num ponto qualquer que eu vou chamar M. Temos aqui M, temos aqui uma bola aberta, ou seja, o que é que vai ser a fronteira desta bola aberta? Vai ser simplesmente a circunferência, ou seja, vai ser o conjunto dos pontos P, tais que a distância de P M é igual a R, e esta fronteira, que eu vou aqui desenhar em vermelho, tracejado, não pertence à bola aberta. Porque simplesmente a bola aberta corresponde à condição que a distância é estritamente inferior a R. Bem, logo, o que é a aderência deste conjunto? A de E vai ser simplesmente a reunião entre o interior, mas como o conjunto é aberto, a bola aberta é aberta, isto é um exercício também que podem fazer e que eu sugiro que façam, demonstrar que uma bola aberta é aberta, ajustar a semente, é o interior da bola aberta, união à sua fronteira, e vai ser simplesmente o conjunto dos pontos, tal que a distância é inferior ou igual a R. Logo, estamos aqui a falar de pontos de acumulação. O ponto P não pertence necessariamente. Obviamente, se eu pegar aqui um ponto P que pertence à fronteira, ele é ponto de acumulação, porque está na aderência e não é um ponto isolado. Outra observação é que, mesmo se o ponto, mesmo se P pertence ao conjunto,
P não é necessariamente de acumulação. Não é necessariamente um ponto de acumulação. E isso só há uma possibilidade, que é o ponto P ser um ponto isolado. Temos aqui o nosso conjunto, imaginamos que aqui pode estar aberto, aqui também está aberto, isto é o nosso conjunto E. Eu aqui posso fazer uma pequena vizinhança à volta do ponto P, onde a interseção desta bola aberta centrada em P com o conjunto só se realiza no próprio ponto P. Aqui estou a assumir que o P pertence a E. Isto é, os pontos isolados são muito fáceis de ver. Isolado. Logo, há essencialmente, intuitivamente, duas situações, que é o ponto está na fronteira do conjunto. Imaginamos aqui um ponto. Pode pertencer ou não ao conjunto. Ou o ponto está no interior. Eu aqui devia fazer uma fronteira fechada. Ou o ponto está no próprio interior do conjunto. Está no próprio interior. Aqui vou desenhar P. Em ambas as situações, o que é que a gente observa? Observa que qualquer seja a vizinhança, tão pequenina quanto eu quiser, em torno de P, essa vizinhança vai ter interseção com E, que é diferente do próprio ponto P. E isto é a definição formal, normalmente, que vocês viram em análise 1 e que também está na sebenta, salvo erro, é que qualquer seja assim, R positivo, a bola aberta de raio R centrado em P, excepto retirando o ponto P, vai ter interseção com E, que é não vazia. E aqui podíamos voltar à situação de um ponto isolado. Obviamente, esta situação do ponto isolado é um ponto da aderência. Porquê? Já agora, podem justificar, podem tentar justificar com as minhas definições porque é que este ponto que pertence ao conjunto aqui, estamos a assumir que o ponto que pertence ao conjunto faz parte da aderência. É um bom exercício, simples, mas saudável. E se eu fizer aqui uma bola um bocadinho estranha, mas suficientemente grande, esta bola vai ter interseção, mas se eu encontrar uma bola suficientemente pequenina, a única interseção, vamos chamar esta bola BR1 de P, com o raio R1, se eu fizer a interseção desta bola com o conjunto E, vai ser o ponto P. Logo, se eu retirar o ponto P desta interseção, vai dar vazio. Vai dar BR1 de P menos o ponto P, interseção é vazio. Logo, não é um ponto de acumulação. E pronto, será tudo por esta semana. Nós vamos ver, então, o que é que vamos fazer na próxima semana. Essencialmente, vamos estudar como é que estas noções vão se aplicar, vão, sobretudo, nos permitir definir rigorosamente a noção de limite de uma sucessão de pontos do espaço vetorial, Rn, e também a noção de limites de funções definidas num espaço de n dimensões. Bons estudos!